boa noite, licença. Olha, já não foi mais tão surpresa, né? Porque aconteceu ontem de novo, eu tô trazendo minhas ovelhas na internet aqui. Boa noite para você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Venham ovelhinhas online, venham, cheguem mais perto. Olha só, a gente tá acompanhando aqui, o pessoal tá... Gente, pelo canal do YouTube Novo Tempo, pelo canal da Rádio Novo Tempo, pelo Facebook da Rádio e da Novo Tempo também. E também tem muita gente pelo ntplay.com que está nos acompanhando pela internet e agora vai estar nos acompanhando por esse link aqui que acabou de virar. É muito legal ter os internautas aqui, essa conexão da internet com a TV, né, pastor? E olha só, você que tá aí, sabe de alguém que não tem, por acaso, a TV Novo Tempo em casa, então pode compartilhar esses endereços. Repete pra gente, pastor. Na internet também. Se a pessoa não tem TV, não tem problema. É só entrar lá no YouTube e procurar o canal Novo Tempo ou Rádio Novo Tempo. Escrevendo Novo Tempo no Google, você vai encontrar todo tipo de coisa. Estamos em todos os lugares, no Instagram, no Facebook. Digita Novo Tempo lá que a live vai estar online para você ver. É isso aí, pastor, vamos chegar aqui para mostrar o nosso presente. Ah, já tá aí. Tá aqui na minha Olha, mão. veio preparado. Ah, não posso esquecer a surpresa especial. Como é que Gente, pode? esse presente foi preparado com muito carinho para você aí de casa. Fala um pouquinho desse estudo bíblico, pastor. Enquanto o pastor coloca aí para você ver, eu já vou falar qual é a forma que você consegue pedir esse estudo bíblico gratuitamente. 12 21 27 31 21 ou então pelo link novotempo.com/estudo. E aqui também do lado da nossa tela tá aparecendo o QR Code, que é esse quadradinho. Você pode apontar a câmera do seu celular, que já vai cair direto aqui na comunicação com a Novo Tempo para você fazer o pedido desse estudo que fala sobre... Presente especial, Jesus restaurador da vida. Vai falar sobre salvação, vai falar sobre a volta do próprio Jesus, vai falar sobre muitas coisas na perspectiva de Cristo. E esse estudo aqui, ele é gratuito, tá? É gratuito para qualquer pessoa que quiser pedir. Já manda aí sua mensagem, já faz sua ligação. Também dá para entrar no site novotempo.com/estudo, tá? Uma coisa que eu até gostaria de mostrar, vou aqui pedir sua ajuda, pastor. Certo. Olha só, o que eu achei muito interessante desse estudo é que é o seguinte, gente. Primeiro tem essa parte aqui com as temáticas, como o pastor Igor falou. Isso. Falando sempre aí sobre os ensinamentos de Jesus. E cada estudo desse fala de um desses ensinamentos. Então essa primeira parte aqui, olha só, tem as perguntas, as respostas, onde você mesmo vai encontrar as respostas na Bíblia e vai responder aqui. E tem uma segunda parte, vamos ver se eu consigo. É uma parte bem especial. Essa parte tá sensacional, pastor. No finalzinho ali, depois que você terminou de estudar, eu quero saber um pouco mais, eu quero saber um pouco mais sobre o assunto, eu quero me aprofundar. Tem ali um QR Code que vai levar você para uma playlist de vários temas, uma playlist que foi preparada no ntplay.com. Então, se você estudou sobre família, você vai ali no QR Code, vai mandar você para uma playlist com vários vídeos falando sobre família. Então, se você estudou sobre salvação, vai ter uma outra playlist preparada com vários temas a respeito de salvação. Então, esse presente está muito especial, estudo bíblico gratuito, que você já pode pedir agora, nesse momento. E essa segunda parte é muito legal porque é um estudo que você faz todos os dias, né? São 6 semanas e você todos os dias tem uma meditação e estudo para fazer. E como o pastor acabou de dizer, tem mais conteúdo ainda na internet. E como sempre, a nossa semana vem repleta de música para você, não é, pastor? Não pode faltar, né? Não pode faltar, música especial. Eu vou convidar aqui Kelvin Ramos. A mensagem cantada hoje vai ser com ele. Kelvin, pode chegar, boa noite, seja bem-vindo, que Deus o use nesse momento. Se eu não consigo existir sem o calor do sol, eu dependo pra viver da água ao meu redor, porque desprezo o sol, sol que é da justiça, porque não me aproprio de Jesus, água viva, e vou levando a vida bem descomprometida. Então me espanto com dias sombrios. Ainda bem que há um tempo pra mudar.
descobrir um novo amanhecer. Ainda bem que há alguém pra me abraçar, um pai que tem poder pra me amparar nos dias bons e maus. Se tudo desabar, me prometeu comigo estar, não me deixar. Muito obrigada, Kelvin. Que canção bonita! Muito obrigada mesmo. Olha só, já estamos aqui com o pastor Felipe Amorim, o orador dessa semana. Boa noite. Boa noite, Suzane. Boa noite, pastor Igor. Boa noite para você que nos assiste aqui. É bom ter você conosco. Hoje o tema, assim como ontem, super relevante, que é sobre família. Hoje você vai mostrar o Cristo que restaura famílias. É claro, pastor, que para qualquer pessoa que a gente perguntar, né, vai concordar, né, Igor, que a família realmente é a base da sociedade. Mas aqui vai uma perguntinha. Qual é essa importância mesmo? Veja, Suzane, a sociedade, ela não é nada mais do que a soma das famílias que a compõem. Então, é como se fosse o nosso corpo. Se as nossas células não vão bem, o nosso corpo, o conjunto não vai bem. E a sociedade funciona mais ou menos assim. Se as famílias não estão bem, então a sociedade não vai bem. Se as famílias estão felizes, é uma sociedade feliz. Se as famílias estão doentes, a gente tem uma sociedade doente. Então, já que a sociedade é o conjunto, ou a soma de todas as famílias, a gente precisa investir na família. Agora veja, esse investimento não é coletivo. A gente está falando aqui da soma, mas cada um de nós investe na sua família para que o todo seja maior. Então o Igor tem lá a sua esposa e ele investe na sua família, você tem seu marido, seu filhinho, investe na sua família, eu na minha. E nessa soma a gente tem um mundo melhor. E a família é uma criação de Deus, né, pastor? Criação de Deus. A ideia foi dele, e tudo que é a ideia de Deus é extremamente bom, extremamente positivo. Mas será que existe família perfeita? Às vezes a gente assiste ali um comercial de TV, ali o comercial de margarina, né? Que é famoso, todo mundo sorridente, de manhã cedo, nossa, que alegria. Será que toda família é assim? É sempre a família perfeita? É isso que a Bíblia apresenta pra gente? Veja, Igor, pode falar. É interessante o Igor falar isso, porque quando a gente fala sobre a família ser a base da sociedade, quando a gente traz para as escrituras, a gente tem essa sensação de que estamos falando de famílias perfeitas. E às vezes nos nossos defeitos do dia a dia, a gente sempre se questiona, né? Sim. Será que realmente eu estou conseguindo conduzir a minha família? Tem as confusões, né, pastor? Olha, veja, as nossas maiores frustrações, elas derivam de expectativas erradas. A gente tem uma expectativa falsa e a gente se frustra por causa dela. A expectativa de famílias perfeitas é uma expectativa falsa. Porque não existe família perfeita no mundo imperfeito. Não existe família perfeita com pessoas imperfeitas. Então, todas as famílias enfrentam problemas, todas. Todas as famílias enfrentam crises, todas as famílias têm desentendimentos. Na família do pastor, na família de quem não é pastor, todos. Só que felicidade é diferente de perfeição. É possível ter uma família feliz, embora seja uma família imperfeita. Então, Suzane, sua angústia é a minha angústia, é de todos nós, é de você que está em casa também, porque as nossas famílias são imperfeitas, mas dentro dessa imperfeição, Deus age e nos faz felizes. Eu poderia até jogar aqui nesse nosso bate-papo qual seria esse segredo, né? Mas eu sei que daqui a pouco o senhor já vai falar isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, para quem tá curioso, né, Igor, aguenta aí que daqui a pouco o pastor vai mostrar quais são esses princípios que Jesus fala, né, pra gente manter realmente essa família feliz. E não é à toa que é natural a gente se questionar, a gente buscar ajuda divina, ajuda bíblica a respeito de família. Inclusive aqui no YouTube mesmo tem muita gente mandando comentário, pedindo oração pelas famílias. Tem aqui, ó, a Peinha Passos pediu oração pela família, a Odete Veras pediu oração pelos filhos. Tem gente aqui pedindo oração porque está distante, pastor, distante da família, faz um tempo que não vê por conta da pandemia. Cara, isso é muito duro, né? Tem muita gente vivendo assim. Às vezes dentro de casa a pessoa tem que ficar lá naquela quarentena, fica dentro do quarto. E eu tenho certeza que todos nós sentimos faltas desse convívio familiar, né? Então, que bom que essas pessoas estão dividindo isso com a gente vai orar por elas e que Deus conduza esse processo para que volte logo, né?
Amém. Pastor, o senhor está trazendo aqui todas as noites, né? Como eu disse, a Semana Santa, a gente relembra do ministério, da trajetória de Cristo e passa aí pelos seus ensinamentos. É bem curioso a gente notar que o primeiro milagre dele foi feito em um casamento. Isso é algum sinal? Significa alguma coisa? Veja, eu tenho plena convicção que Jesus nunca é pego de surpresa. A sua onisciência garante isso, né? Então, ele não fez o primeiro sinal da sua vida, o primeiro milagre, num casamento, porque ele foi, nossa, de repente eu tô no casamento, coincidência, vou fazer aqui. Não. Eu creio que Deus planejou, que Jesus planejou, que ele sabia o que ia acontecer. E aquele sinal de João capítulo 2, que é o que nós vamos estudar hoje, é uma confirmação do que o pastor Igor falou. Que ele criou as famílias lá no Éden, que ele fez o primeiro casamento e que Deus valoriza demais a família e quer nos ver felizes com as nossas famílias. E a gente estava até conversando mais cedo, falando, revendo essa história do casamento e durava um tempinho essa festa de casamento, hein? Durava um tempo e tinha o tal do vinho, né? Olha, que é algo importante. Eram 7 dias de festa de casamento. Eu fiquei... O pessoal era animado, hein, pastor? Não, enquanto eu estava eu estava estudando esse tema, eu fiquei pensando, calculando o quanto eu gastei na minha festa de casamento. Umas 2 ou 3 horas. Então, agora imagine 7 dias, Eu né? comentei isso com o Igor, eu falei, gente, o pessoal devia ter muito dinheiro naquela época. Ela estava pensando na logística. A pessoa, eles iam dormir, depois voltavam, e eu disse, não sei. Mas era um contexto diferente, né? Era uma festa basicamente familiar, alguns convidados iam ali, mas era um momento, uma semana para que os noivos anunciassem a sua felicidade para toda a comunidade, né? Mas era uma festa muito bonita e muito importante. Ali naquela festa, o noivo dava a primeira prova de que ele tinha condições de sustentar a sua família. Quando ele tinha condições de sustentar a sua festa de 7 dias, né? Então era uma prova, e é por isso, esse é um dos motivos que João capítulo 2 tem uma crise naquela família. Porque o fato de acabar o vinho poderia ser um sinal de que o noivo não tinha condições de sustentar aquela família, né? Então a gente tem muita coisa envolvida ali, né? Isso foi interessante, realmente. Acho que daqui a pouco você já vai contar um pouco mais. Eu fiquei curiosa, foi um ponto de vista realmente novo para mim. Mas olha, aguenta aí que o pastor já vai fazer toda essa explicação, esse desdobramento durante o seu sermão. Antes de eu e o Igor nos retirarmos, para deixar que o pastor traga a mensagem aqui, nós vamos relembrar mais uma vez, se você consegue me ajudar, Igor, para mostrar para o pessoal de casa. Segura o estudo, tá? Isso, segura o estudo. Esse é um estudo que foi preparado com muito carinho para você ir de casa, é um estudo gratuito, como a gente falou aqui no começo. Basta que você entre em contato pelo endereço do site que está aparecendo aí agora no seu vídeo. Está aparecendo também o número do telefone. Tem esse quadradinho, né, o conhecido QR Code, que você também pode apontar a câmera do seu celular. Peça esse estudo para você estudar junto com a sua família, junto com seus filhos. Se você tem a sua vizinha, que de repente você acha que seria interessante ela ter também esse material, peça para ela. Peça aí no seu endereço, ou então você compartilha com outras pessoas que estão distantes, aqui os nossos contatos, para que essas pessoas também tenham esse estudo que fala sobre o ministério de Jesus e vários ensinamentos importantes, não é isso, pastor? Isso mesmo. Não se esqueça de pedir, e é gratuito, né? É sempre bom lembrar, gratuito, e tem uma equipe toda preparada, tem uma equipe pronta na frente do computador, na frente do telefone, só esperando sua ligação, seu contato, para que você possa receber esse estudo bíblico. Ligue agora. Operadora 12 21 27 31 21. Ligue agora. É isso aí. Bom, e agora a gente vai se retirar. Vou deixar que o pastor traga a mensagem, que Deus o use, viu, pastor? Obrigado a vocês, e a gente tem um encontro marcado amanhã aqui de novo. Amanhã de novo. Amanhã às 10 horas. Valeu. Tchau. Valeu, pastor. Muito bem, eu quero reforçar essa questão do estudo, tá bom? Eu quero falar aqui para essa câmera, ó. Eu quero reforçar essa questão do estudo. Esse estudo bíblico esse guia de estudo da Bíblia foi lançado agora. A gente está lançando essa semana. Então, ele vai começar a se espalhar aí pelo Brasil. E se você quiser, só você pedir. Você vai ligar para 0, operadora 12, 21 27 31 21. Pastor, posso ligar agora? Pode ligar agora, porque tem gente esperando a sua ligação para anotar os seus dados, fazer um breve cadastro e enviar para sua casa sem custo algum. Você não acredita nisso, não? Você nunca ligou para Novo Tempo pedindo um estudo bíblico? Então liga. Você vai ver que não tem pegadinha, não. A gente manda de graça. Você não paga nem custo de envio, taxa de correio, nada. Vai chegar na sua casa de presente. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma surpresa a mais que eu não vou contar hoje. Mas se fosse você, eu pedia agora esse estudo
porque essa surpresa vai ser muito legal, tá bom? Deixa eu guardar aqui o meu estudo e a gente vai agora para o estudo da Bíblia. Eu quero agradecer a você que me mandou recado ao longo do dia de ontem, depois do nosso encontro das 10 da noite ali. Algumas pessoas já me mandaram recado nas redes sociais, dizendo que foram edificadas com o sermão, que encontraram Jesus. Eu quero agradecer a você que foi uma das mais de 70 pessoas que já pediram o batismo, que disseram: eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. As centenas de pessoas que já pediram o estudo da Bíblia, o estudo bíblico, né? O guia de estudo da Bíblia, esse que eu mostrei para você, Jesus, o restaurador da vida. Muito obrigado. Obrigado a todos. É bom estar com você aqui, é bom estudar a Bíblia junto com você. E se você chegou hoje, primeira vez que você está no Novo Tempo, ou a primeira vez que você está aqui na nossa programação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a Semana Santa da Novo Tempo. Nós estamos relembrando a vida de Jesus e ontem nós estudamos o nascimento de Jesus. Se por acaso você perdeu o programa de ontem, está lá no ntplay.com. É só você acessar e assistir aí a hora que você quiser. Muito bem, mas agora nós vamos para o estudo de hoje, o estudo da Bíblia de hoje, e nós vamos falar sobre família. O Cristo que restaura famílias. Você sabe, como nós falamos aqui na nossa conversa, a família é a base da sociedade. E Jesus valoriza demais as famílias. Um país só vai ser um país feliz se ele for composto por famílias felizes. Uma igreja só vai ser uma igreja saudável se ela for composta por famílias saudáveis. A família é a célula da sociedade e essa não é uma informação nova, você sabe disso. A questão é que muitas vezes a gente tem a informação, mas não vai para a ação. Saber que as famílias são importantes, saber que as famílias são a base da sociedade, não é suficiente. Porque essa informação precisa ser levada para a ação. Ou seja, você precisa trabalhar em prol da felicidade da sua família. Deixa eu repetir esse conceito para você, ele é importante. A felicidade de uma família não acontece por acaso. É preciso trabalhar por ela. Trabalhar por ela. Mas você pode estar pensando aí, você está falando de família feliz, pastor? Você está falando de família saudável? Mas a minha família está enfrentando uma crise. O meu casamento está enfrentando uma crise. Eu estou sentado, você pode estar falando, eu estou sentado aqui nesse sofá com o meu cônjuge, mas a gente não está se falando. A gente sentou aqui por acaso, nós estamos a ponto de nos divorciar. Ou talvez você esteja dizendo: bem, eu estou passando por uma crise com meus filhos, uma crise financeira, tem tanta gente passando por crise financeira nesse período da história do Brasil, do mundo. Pastor, como é que o senhor pode falar de família feliz se eu estou passando por uma crise na minha família? Deixa eu te falar uma coisa. Não existem famílias perfeitas, mas existem famílias felizes. E quando a crise chega numa família, sabe o que acontece? Nós precisamos do Cristo que restaura famílias. E é esse que eu quero te apresentar hoje. E quero te apresentar a partir de uma história bíblica. Se você puder, abra sua Bíblia em João capítulo 2. E deixa eu te pedir uma coisa. Nós estaremos juntos até domingo. Então sempre que você estiver aqui junto comigo, pega a tua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia em casa, ou então acessa a Bíblia que tem online. Enfim, fica com a Bíblia na mão para você sempre conferir se o que eu estou falando está na Bíblia. Porque essa é a nossa única segurança, tá bom? Eu quero convidar você para ler o texto bíblico comigo. João capítulo 2, a partir do versículo 1. João capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler 11 versículos, tá? Acompanhe a leitura comigo. Começa assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Vai guardando esses detalhes do texto aí. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus:
que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Respondeu Jesus, ou melhor, versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Talvez aí na sua Bíblia diga 6 talhas de pedra. Em cada pote ou cada talha cabiam entre 80 e 120 litros. E talvez na sua versão diga entre 30 e 40 metretas, ou entre 2 e 3 metretas. Né? Diz isso na sua Bíblia, 2 ou 3 metretas. A minha Bíblia aqui nessa versão já fez a atualização. Mais ou menos 100 litros de água, de líquido cabia dentro daqueles potes. Versículo 7. Disse Jesus aos serviçais, encha os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles fizeram isso. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior, é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse texto bíblico é um texto bíblico muito conhecido. Talvez você já tenha lido essa história na Bíblia. Mas aqui há alguns detalhes muito importantes. E aqui tem uma festa de casamento. E como nós falamos lá na nossa conversa, a festa de casamento nos tempos de Jesus era um pouquinho diferente da nossa. Era uma festa que durava uma semana. Já parou para pensar nisso? Uma semana de festa de casamento era a cultura deles. E era o momento do noivo provar que poderia sustentar aquela família ao financiar aquela festa de uma semana. E naquela festa existia, ou nas festas do tempo de Jesus, existia um elemento que não poderia faltar. Sabe, se tem um elemento que não podia faltar nas festas de casamento no tempo de Cristo, era o vinho, o suco da uva. E aqui, antes de continuar a nossa história, eu quero falar um pouquinho, rapidinho com você sobre essa questão do vinho. Porque algumas pessoas, inclusive cristãos, defendem que a gente pode tomar vinho alcoólico e usam textos da Bíblia para falar isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O vinho que Jesus transformou ali não era o vinho alcoólico. E como é que você sabe disso, pastor? Acompanha comigo. No Novo Testamento, existe uma palavra para todos os tipos de vinho. Todos os sucos que saíam da uva, no Novo Testamento, são chamados de oinós. É a palavra grega para vinho. Tanto o vinho alcoólico, o fermentado, quanto o suco da uva puro. E a gente sabe o que era fermentado, o que era puro, pelo contexto. Mas a gente pode afirmar com toda certeza que Jesus não transformou a água em um vinho fermentado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele valorizava o texto bíblico. Sabe, Jesus, ele valorizava a Bíblia. E Jesus conhecia muito bem o texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, que proíbe o uso de qualquer tipo de bebida alcoólica. E não só Provérbios, capítulo 20, mas vários outros textos da Bíblia. Lá, inclusive, em Provérbios, diz que o vinho alcoólico é abominação. E Jesus não faria nada abominável, não é? Então, naquela festa, faltou o vinho. E aí, a Bíblia diz que naquela festa, ou para aquela festa, Jesus tinha sido convidado. E, queridos, aqui eu queria parar. Eu queria parar um pouquinho para pensar nesse trecho aqui. Porque há uma frase aqui que diz assim, Jesus também havia sido convidado para aquela festa. Jesus foi convidado para uma festa. Por que eu estou enfatizando isso?
porque aqui é uma lição para nós, uma lição muito importante. Muitas vezes nós convidamos Jesus para a nossa vida quando as coisas estão ruins. A doença chegou, a crise financeira chegou, ou então os problemas no casamento chegaram, aí a gente ora, a gente vai à igreja, a gente busca Jesus, convida Ele para vir para a nossa vida, para resolver os problemas. Mas a gente devia aprender com esse casal, que no momento de festividade, convidou Jesus para estar também. Sabe, a gente precisa ter Jesus na nossa vida em todos os momentos. Quando tudo está bem, ore. Quando você está vivendo um ótimo momento na sua vida, convide Jesus para ela. Sabe por quê? Porque quando os problemas chegarem, Jesus não precisa ser convidado. Ele já estará com você. E Ele vai providenciar a solução para os problemas. Infelizmente, no mundo de pecado, não existe vida perfeita. E então os problemas chegarão, mas se Jesus já fizer parte da sua vida, Ele vai te ajudar a resolver cada um deles. Muito bem, Jesus foi convidado e Ele chegou lá na festa com 6 discípulos. Nesse período, Jesus ainda não tinha escolhido os 12, mas existiam 6 com Ele já. André, João, Pedro, Tiago, Felipe e Natanael já eram discípulos de Jesus. E eles chegaram na festa com Jesus para comemorar aquele casamento. Jesus foi convidado para um momento festivo e você também precisa convidar Jesus para todos os seus momentos festivos. Isso é muito bom e isso é esperado por Ele. Mas muito bem, vamos para a crise desse casamento, porque esse casamento teve uma crise já no primeiro momento. Faltou o vinho, faltou o suco de uva. E ali a Bíblia diz que Maria estava ajudando naquela festa. Muito provavelmente Maria era parente dos noivos ou do noivo. E ela estava ali organizando, e a gente percebe isso porque quando faltou o vinho, ela percebeu na hora. E ela percebeu na hora e ela foi direto a Jesus. E ela chega para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Por que Maria se preocupou tanto com isso? Por que Maria estava interessada nesse assunto? Bem, há pelo menos 2 aspectos para a gente analisar aqui. O primeiro é porque Maria estava ajudando na organização da festa. Mas existia outro motivo que talvez para Maria fosse ainda mais marcante. Maria, como eu te falei, era parente dos noivos, então existiam muitos parentes dela ali. E certamente quando Maria chegou, surgiu um assunto entre as pessoas que estavam ali, um assunto que havia acontecido 30 anos antes. Isso, eu estou falando do nascimento de Jesus. Ora, você sabe a história bíblica, eu te contei ontem. Maria, quando ficou grávida do Espírito Santo, ela ainda não era casada com José. E aquilo deve ter dado o que falar na história, na família de Maria. E por 30 anos aquela história ainda perdurava entre os parentes. Mas quando Maria viu que acabou o vinho, ela disse: agora é a oportunidade de eu mostrar que esse meu filho realmente é Deus e acabar com esse falatório ao meu respeito. Bem, Maria chegou para Jesus e disse: Jesus, acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta para Maria que talvez possa parecer estranha para nós. Porque nós vivemos em outra cultura, sabe? Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, nós precisamos olhar para a Bíblia e tentar interpretá-la dentro do contexto que ela foi escrita. Porque dessa forma a gente vai conseguir entender o recado que foi dado. E naquele contexto, o que Jesus falou para Maria não foi rude. O que Jesus falou para Maria não foi algo grosseiro. Era esperado, era comum. Sabe por quê? Porque fazia parte daquela cultura. Só que tem um detalhe nesse diálogo de Maria com Jesus que me chama a atenção. Porque quando Maria chega para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Jesus diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Maria estava tentando induzir o seu filho Jesus a fazer um milagre, talvez para naquele momento mostrar para todos os seus parentes
que Jesus era quem ela afirmava que ele era desde a sua infância. Talvez ela estava ansiosa para que Jesus mostrasse quem ele era, para finalmente todos acreditarem nela. Só que Maria esqueceu de um detalhe, Maria era a mãe de Jesus, mas Jesus era o Deus de Maria. Como Deus, Jesus não receberia e não recebe ordens de seres humanos. Sabe, nós não podemos ser arrogantes o suficiente a ponto de achar que a gente pode dizer para Jesus o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Quem decide é ele. E é ele quem decide que bênção vai dar para você, é ele quem decide quando vai dar a bênção para você, e é ele quem decide se vai dar a bênção para você. E naquele momento, Maria precisava entender isso. Maria precisava entender que ela era a mãe de Jesus, mas Jesus era o seu Deus. E mais uma prova de que a resposta de Jesus não foi grosseira é a reação de Maria depois da resposta de Cristo. Porque assim que Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é a minha hora, Maria dá uma ordem. Aliás, a única ordem dela na Bíblia. Ela vira para os servos e diz assim, façam tudo o que ele disser. Interessante, não é? Essa é a única ordem que Maria deu na Bíblia. E sabe, Maria é uma mulher muito especial, muito, muito especial. Não é à toa que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Isso transforma Maria realmente numa mulher que deve ser muito respeitada, muito. Mas Maria era tão pecadora quanto todos os outros seres humanos. Sabe, Maria, ela deve ser respeitada, mas não venerada, porque o próprio Jesus mostrou para ela que ele era Deus. E a Bíblia diz que não há outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Respeite Maria, admire Maria, mas a intercessão é feita apenas por Jesus Cristo. Agora, a ordem que Maria deu é muito interessante, porque ela diz, façam tudo o que ele vos disser. E sabe, tem muita gente por aí que não está respeitando a única ordem que Maria deu na Bíblia. Porque, sabe, nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas, mas a gente não está disposto a fazer tudo o que ele manda. Sabe, o que Maria falou para os servos deve ser pensado por nós. Talvez você esteja passando por uma crise na sua família nesse momento. Talvez eu esteja falando aqui com uma mãe que chora porque os seus filhos estão perdidos. Ou eu estou falando para um casal que não se fala mais dentro de casa e que já planejaram o divórcio. Vocês querem que Jesus ajude vocês? Então, escute a ordem de Maria que está na Bíblia. Faça tudo o que ele vos disser. E sabe onde é que estão as recomendações de Cristo? Aqui. Você estuda a Bíblia e você descobre o que Jesus quer de você. Os servos ouviram Maria e começaram a obedecer a ordem de Jesus, que foi uma ordem muito estranha. Você não concorda? Porque Jesus olha para aquelas talhas ali, mais ou menos 600 litros de líquido caberia ali, e Jesus diz, encham as talhas de água. Ora, estava faltando vinho? Por que Jesus manda encher de água? Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As ordens de Jesus para nós, às vezes, parecem estranhas. Mas as ordens estranhas de Cristo são as melhores que nós poderíamos receber. Vou repetir, presta atenção. As ordens estranhas de Cristo são as melhores que nós poderíamos receber. Os servos obedeceram, encheram aquelas talhas de água. E não foi pouco, hein? 600 litros de água, mais ou menos. Eles trabalharam muito, encheram as talhas, e aí depois Jesus dá outra ordem estranha. Tirem o líquido de dentro e levem para
responsável pela festa. Eu admiro os servos, sabe? Porque os servos foram obedientes. O que Jesus mandou fazer, eles fizeram. São um exemplo para nós. Agora pare um pouquinho e pense naquelas talhas. O texto bíblico falou que aquelas talhas eram usadas para purificação. Os judeus lavavam as mãos num ritual de purificação, representando uma purificação espiritual. E aqui tem uma coisa muito profunda no que Jesus pediu para fazer e no motivo de Jesus usar aquelas talhas. Jesus estava tentando ensinar uma coisa muito profunda, porque ao colocar vinho dentro daquelas talhas, de maneira indireta, Jesus estava querendo dizer: vocês se purificam ritualmente com essa água dentro das talhas, mas o que purifica de verdade as pessoas é o sangue, o meu sangue representado por aquele vinho. Bonito isso, não é? A única coisa que purifica famílias, que purifica vidas, é o sangue de Jesus. E ao retirar aquele vinho, aquela água transformada em vinho da talha, era como se Jesus dissesse: espere pelo meu sacrifício na cruz, porque ele vai purificar você. Os servos levaram o vinho então para o mestre-sala, para o responsável pela festa. Ele provou o vinho e ele ficou admirado. E ele chamou o noivo e disse: vem cá, vem cá, vem cá. Você quebrou a tradição. Porque todos servem o melhor vinho primeiro e depois que as pessoas já estão satisfeitas, servem o vinho inferior. Mas você serviu o melhor por último. Ah, queridos, isso é muito lindo, sabe por quê? Porque eu consigo ver nesse sinal de Jesus, nesse milagre de Jesus, o que Romanos 8:28 fala. Depois você lê na sua Bíblia, mas eu vou recitar. Diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Naquela festa, Deus fez com que o último vinho fosse melhor que o primeiro. Sabe por quê? Porque tudo o que Deus faz é melhor do que o que os homens fazem. Escuta bem o que eu vou te dizer, olha aqui para mim. Isso, olha para mim. O que Deus quer fazer na sua família é algo muito melhor do que o que você consegue fazer. O vinho que Deus quer colocar na sua casa é muito melhor do que qualquer um que você colocar. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como diz Romanos 8:28. E aí João termina essa história dizendo que esse foi o primeiro sinal de Jesus. João não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Sabe por quê? Porque aquele milagre que Jesus fez apontava para a sua messianidade. Era um sinal da sua messianidade, era um sinal da sua divindade, era um sinal do seu poder, era um sinal da sua autoridade. E queridos, quando a gente lê esse trecho bíblico, quando a gente estuda essa história, nós precisamos entender que ela é um sinal de que Jesus atua nas famílias. Como ele atuou naquela família, ele pode atuar na sua família. As pessoas naquela hora ficaram maravilhadas. E o texto bíblico inclusive diz que os seus discípulos creram nele. Sabe os 6 que eu falei para você? Eles tinham acabado de encontrar Jesus, de conhecer Jesus. Eles ainda não tinham todas as informações sobre Cristo. Mas quando eles viram Jesus atuando daquela forma, transformando água em vinho, eles ficaram maravilhados. E você sabia que não foi a primeira vez que Jesus transformou água em vinho? Aquele milagre acontecia todos os dias dentro da uva, desde a criação. Eu acho lindo isso. Desde a criação, a árvore pega a água da terra e transforma aquela água em suco de uva dentro da uva.
Aquele milagre já era feito por Jesus na natureza há muito tempo. Mas naquele dia, Jesus fez aquele milagre diante dos olhos das pessoas, porque ele tinha um propósito de ajudar aquela família. Amigos, eu fico imaginando na felicidade daquele noivo. Sabe, o noivo era o responsável financeiro por aquela festa. E aquele homem que talvez nem soube da crise que estava passando, porque ele só foi chamado para provar o vinho. Mas a Bíblia não é clara em dizer se ele sabia ou não da falta do vinho. A questão é que Jesus naquele dia resolveu um problema muito grande, porque como eu te falei anteriormente, a falta daquele vinho iria transformar aquele casamento em uma crise familiar. Os pais da noiva desconfiariam do noivo. A própria noiva talvez ficasse pensando, será que esse homem vai conseguir me sustentar? Sabe, Jesus interveio numa crise de casamento e ele começou o seu ministério resolvendo o problema de uma família. Amigos, por favor, me escutem. É possível que nesse momento você esteja passando por problemas sérios na sua família. É possível que nesse momento você esteja chorando porque as coisas não vão bem na sua casa. Mas aqui nessa história bíblica tem um ensinamento precioso. Sabe quem era o centro daquele casamento? Não eram os noivos. O centro daquele casamento não eram os convidados. O centro daquele casamento não foi Maria. O centro daquele casamento foi Cristo. Jesus entrou como convidado e se tornou o principal. Jesus foi convidado para participar, mas ele foi protagonista. E amigos, aquela família só teve o seu problema resolvido porque Cristo se tornou o centro dela. O centro dela. Amigos, deixa eu perguntar para você. Quem é o centro da sua família? Qual é o papel de Jesus no seu lar? Sabe, qual é o lugar de Jesus dentro da sua casa? Jesus é convidado para que ele possa mandar na sua família. Sabe, eu faço essas perguntas porque a resposta para elas será definidora para que você seja ou tenha uma família feliz ou não. Então eu vou perguntar de novo, escuta bem. Jesus é o centro da sua casa? Jesus é o centro da sua família? Na sua família acontece o que Maria disse? Vocês fazem tudo o que Deus manda, tudo o que Jesus manda aqui? Vocês fazem? Se a resposta for negativa, então está na hora de conversão. Está na hora de você entregar a vida a Jesus, entregar sua família a Jesus. Sabe, eu quero convidar vocês, enquanto família, para se entregarem a Cristo, sim. Eu quero que vocês consagrem a sua família a Jesus, sim. Mas eu tenho um convite também individual. Você aí, marido, ainda não é batizado? Você ainda não entregou sua vida a Jesus? Está na hora de fazer agora. Você aí, esposa, ainda não é batizada? Você ainda não se entregou publicamente para Jesus? Então está na hora de fazer isso agora, porque se Jesus se tornar o centro da sua casa, Ele dará a solução para a falta de vinho. Por isso, eu queria que você entrasse no link agora,
novotempo.com/euaceito. Você entra nesse link e lá você vai preencher os seus dados para que nós possamos entrar em contato com você e ajudar você a chegar até o batismo. Mas também tem um número de WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem, eu aceito, escreve só isso, eu aceito, para 12 98244 7788. E quando você mandar essa mensagem, nós vamos mandar um link de volta para você preencher e aí você vai estar sendo ajudado a chegar no batismo. Eu queria chamar o cantor aqui, vem cá, Kelvin. O Kelvin vai cantar. E eu queria conversar com você que está na rádio, você está me ouvindo pela rádio. Manda uma mensagem agora para a gente dizendo, eu aceito. Essa é uma decisão pública, dizendo que você quer ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vem mais para perto de mim aqui, Kelvin. Ele vai cantar um hino agora. E enquanto ele canta, eu queria que você ou acessasse o link novotempo.com/euaceito, ou você mandasse a frase eu aceito para 12 98244 7788. Essa é a sua demonstração pública de que você quer entregar a vida a Jesus através do batismo, fazer dele o centro da sua família, para que as crises sejam superadas. Kelvin, canta pra gente. E enquanto o Kelvin canta, você entra no link ou manda uma mensagem pra gente. Buscava a paz, a calmaria do ser, me contentava ao estender a mão sem o coração. Falavam sobre ensinos, sobre o encanto que é estar além. Enquanto a essência em falência eu vi, eu quis vivê-lo. O outro eu amei sem restrição, quis conhecê-lo. Fui à luta pelo pão. Em ti eu me encontrei, não fui mais eu. De mim eu me livrei.
coisa. Escuta bem o que eu vou te dizer. Não existe nenhuma situação familiar tão complicada que Jesus não possa resolver. Não existe. Inclusive a sua. Jesus pode resolver. E é por isso que eu convido você que ainda não é batizado, que ainda não é batizada, a aceitar esse apelo do batismo que está sendo feito por Cristo para o seu coração. Eu sou apenas um instrumento. Jesus está convidando você a ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma demonstração pública da sua decisão interna de que Ele será o centro da sua vida. Então, entra no site ou no link novotempo.com/euaceito. Se você está nas nossas redes sociais, o link está aí nos comentários, clica nele. Você vai ser ajudado, nós entraremos em contato com você o mais rápido possível para conduzir você ao batismo na Igreja Adventista mais próxima da sua casa. A outra forma é você mandar uma mensagem para o WhatsApp 12982447788. Você vai escrever uma frase simples, escreve "Eu aceito". Aí nós vamos responder a você com um link, aí você clica nesse link e então você faz um pequeno cadastro só para a gente ter condições de entrar em contato com você e te ajudar a ser batizado. O Cristo que restaura famílias começa restaurando uma vida de cada vez. E Ele vai restaurar a sua marido, a sua esposa, a sua vida, filho. Você que é mãe, Ele vai restaurar a sua vida. Então, aceita ser batizado, aceita ser batizada. O link é novotempo.com/euaceito. Ou uma mensagem "Eu aceito" para 12982447788. Eu quero orar por você agora. Orar para que o Espírito Santo tome conta da sua mente, te impulsione a entregar você e a sua família a Cristo e tenha as suas crises resolvidas no nome dEle. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, pode ser que eu esteja falando agora para um casal que não se entende mais e já estava decidido a se separar. Senhor, transforma, Pai. Para filhos, pais, mães, avós. Deus, tem tanta gente passando por crise, mas nesse momento, Senhor Deus, atua na vida daqueles que permitirem. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente se encontra amanhã, aqui nesse mesmo local, às 10 horas da noite, para continuar falando do Cristo que restaura. Encontro marcado? Então a gente se vê amanhã. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Até amanhã, tá bom? Deus abençoe.